Saudações, estou vendo aqui pelo canal do Isaac Lobato uma notícia sobre o atual ex-namorado de Gugu, sem ser o magnata, que agora já é outro. Esse é o segundo que aparece dizendo que é ex-namorado dele. E esse vem com exigência maior, vem querendo ter os direitos dele, porque viveram 8 anos juntos no anonimato, e agora que o Gugu morreu, ele se apresenta querendo ter os mesmos direitos que um homem e uma mulher têm em vida quando estão juntos. Então o Tiago Lobato, o Isaac Lobato, vai falar a respeito disso para vocês ouvirem melhor do que eu. Salvatico, mas eu estou vendo aqui pelo portal de notícias, no caso o Extra. O Extra diz Tiago Salvatico. Você sabe quem ele é, quantos anos ele tem, em que ano ele conheceu o Gugu Liberato e o porquê que ele está dizendo que vai correr atrás aí para reconhecimento de união estável aí com o apresentador? Pois é o que eu vou trazer para você aqui nesse canal, tá? Ele que hoje tem 32 anos de idade. Primeiro, para você que está chegando, não me conhece, eu sou Isaac Lobato. Esse é o seu canal, é o nosso canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação e vamos bater um papo aqui. O portal de notícias O Extra diz assim: aos 32 anos de idade, Tiago Salvatico é formado ou se formou na Itália, tem sorveteria na Alemanha e trocava mensagens com Gugu desde 2013. Desde 2013, fazendo as contas, Gugu, quando começou a conversar com o chefe de cozinha, ele tinha apenas 25 aninhos de idade. Primeiro, você tem que entender que eles começaram, ou eles descobriram que eles trocavam mensagens com Gugu desde 2013. Isso pode ser tanto mais quanto menos, mas a verdade é que ele ainda era um garotão quando o Gugu começou a bater um papo e conversar com ele, tá? O portal de notícias diz assim: desde que foi apontado como suposto namorado de Gugu Liberato, Tiago Salvatico decidiu sumir das redes sociais. Mas alguns registros do rapaz na web ainda são públicos. A conta do Twitter continua aberta, apesar de nem sempre estar atualizada como acontecia antes da morte do apresentador. Nesta conta é possível ver a interação de Tiago com Gugu em 3 ocasiões: 2015 e 2013. Numa postagem de maio de 2013, Tiago, que é chefe de cozinha, marcou o apresentador ao postar uma foto de um prato feito à base de aspargos para um dia frio no Brasil. Em 10 de outubro, outra foto marcada com o nome do apresentador e um emoji de um bebê loirinho. Em 25 de fevereiro de 2015, Tiago desejava boa sorte a Gugu. E aí eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para vocês verem os posts aqui dele, no caso, no Insta, né, onde ele marca Gugu Liberato, e no Twitter. Gugu morreu 3 dias antes do aniversário de Tiago, que fez 32 anos, em 24 de novembro. A mídia deu Gugu morto no dia 22, mas a verdade é que Gugu já estava morto desde o dia 20, quando realmente ele caiu e sofreu aí o acidente. O chefe, que vive na Alemanha, esteve em São Paulo para o velório do apresentador, e que nós aqui chamamos de seu namorado. Nascido em Santa Catarina, Tiago se mudou para a Europa em 2009. Ele foi aluno da ALMA, na Escola Internacional de Culinária Italiana, em Colombo, na Itália, e frequentou os módulos de graduação em gastronomia, cujos valores variam entre 9 mil e 23 mil reais em valores atuais nos dias de hoje. Em 2014, quando se formou, Tiago abriu a sorveteria Escaf 2
e Palato, em Paderborn, uma pequena cidade alemã onde ele mora até hoje. O brasileiro é poliglota, fala 5 idiomas. Além do português, ele fala inglês, espanhol, italiano e alemão. A mãe de Tiago e os irmãos também decidiram manter a discrição após o nome do chefe ser associado ao de Gugu Liberato. Com a curiosidade em torno do suposto relacionamento dos dois e posteriormente da consulta que Tiago fez a um escritório de advocacia especializado em inventários para requerer parte da herança que já ultrapassa aí a casa de 1 bilhão do apresentador, os parentes se calaram em seus perfis e deletaram fotos. Procurada pelo Extra, a mãe de Tiago bloqueou o celular de um repórter sem responder qualquer mensagem. O chefe de cozinha, Tiago Salvático, irá entrar na justiça para participar do processo do inventário do apresentador. A informação foi confirmada ao Extra na sexta-feira pelo escritório Traude e Sadioro, advogados localizados em São Paulo, que vai representar Tiago nesta causa. Então tá aí, como o rapaz ia concluir. Toda a história que ninguém conhecia até agora, desse novo namorado do Gugu, ex-namorado do Gugu. Não sei por que eles não se declararam, não se apresentaram antes, quando o Gugu estava vivo. Eles mantinham essa relação oculta há 8 anos, mais ou menos 8 anos. E agora ele apresenta-se exigindo esse direito de também ser herdeiro, ter alguma parte na herança do Gugu. E onde está o Ronaldo, o magnata, que também se dizia namorado do Gugu, ex-namorado do Gugu? Naturalmente, ele deve estar ouvindo essa mesma notícia que nós estamos vendo agora, da aparição desse novo ex-namorado do Gugu. Não é verdade? Então, ele devia se manifestar agora. Ele poderia se manifestar nesse momento para saber quem realmente era quem. Se o ex era ele, Ronaldo, magnata, ou se o ex era esse, atual agora, salvático. Mas na verdade são dois. Quer dizer que se o Gugu estivesse vivo, acabava com essa história num abrir e fechar de olho, assim, ó, né? Dividia para cada um, dava uma parte a cada um, uma espécie de cala-boca, deixa tudo como está, e as coisas continuariam sem tanto ânimo dessa maneira como está agora. Mas infelizmente ele está morto, não pode fazer exatamente isso que eu propus agora. Mas, de acordo com os acontecimentos, com o desenrolar dos acontecimentos, vamos aguardar e ver até onde isso vai chegar. Porque, como eu digo, o Gugu era uma máquina viva de fabricar dinheiro. Nem mesmo depois de morto ele deixou de ser isso. Ele continua fabricando dinheiro, não mais para ele, nem para a família, mas para terceiros que aproveitam disso para ficarem em cima desses noticiários, sempre mostrando como é, como não é, às vezes exageram até para ganhar dinheiro, porque em tudo isso tem dinheiro no meio também. E não é o dinheiro do Gugu não, é provocado pelo Gugu. Coitado, depois de morto ainda continua trabalhando. Ironia do destino, não é? Mas isso é para calar a boca de muitos que tem por aí, dizendo que ele não fazia nada, que ele não valia nada, que ele não prestava. Ele continua valendo e prestando para muitos ainda aqui que estão respirando o dinheirinho dele, consumindo o dinheirinho que ele está dando para vocês agora, mesmo sem querer, com o noticiário de um, pega o noticiário de outro, e assim o Gugu vai aumentando a cota para vocês, não é verdade? Então vamos lá. Então, o que vai acontecer se esse rapaz também
não provar o que está dizendo. Será que ainda vai aparecer mais um terceiro ex do Gugu? O Gugu era bem esperto, viu? Não, ele não era esperto, não. Era uma pessoa carente que gostava de ter companhias de outra natureza, ou da mesma natureza que ele, e por isso que procurava esse tipo de gente, para se divertir, para passar o tempo, não é verdade? E o que ele tinha consigo não era suficiente. As companhias de casa não era suficiente, porque familiar é diferente de um estranho, não é? O que ele fazia com o estranho não faz com os familiares, porque cada coisa é no seu nível, no seu lugar, como diz a história, cada quadrado, cada um no seu quadrado. E agora está aí, ele morto, sem poder dizer nada, se defender, dar uma palavrinha sequer, mas, a não ser que a doutora, a sensitiva Érica Dias, ligasse para ele lá no Hospital das Almas para saber como ele está indo, se continua se recuperando, ou se já se recuperou e pode falar. Ela bem que podia ir lá de novo, né, dar esse pulinho para saber como ele está e dar notícia aqui para nós da Terra, que todos estamos ansiosos para saber do resultado de tudo isso. Só ele podia tirar as pessoas dessa incerteza, dessa indecisão, né? Mas infelizmente isso não pode ser. Dona Érica, sinto muito, a senhora fica no seu lugar, só se quando a senhora morrer é que pode ir lá e também não pode mais comunicar com ninguém. Mas deixando as gracinhas de lado, vamos tratar de um assunto bem mais delicado, que é o aparecimento desse novo ex-namorado do senhor Gugu Liberato. Agora, a família deve estar vendo, deve estar inteirada do que está acontecendo agora. Mas não se manifestam, não dizem nada, ficam no anonimato, porque na verdade talvez eles saibam alguma coisa que não queiram falar. E não são obrigados a falar não, né? Só pode falar aquilo que desejam, que querem e que têm necessidade de dizer, e mais nada. O que eles querem mesmo é receber a bufunfa, o dinheirinho que está gerando por aí uma confusão tão grande, não é mesmo? Enquanto não aparece o terceiro candidato à herança do Gugu, querendo uma carta de quê? Como é que chama essa carta? É uma carta de união estável. Então vamos continuar vendo as notícias. Mas é incrível, a dona Miriam, que é essa carta de união estável, está lutando, vem lutando constantemente para conseguir. Uma hora diz que consegue, outra hora diz que não consegue. E como mulher do homem, está sendo difícil. E como um amante do rapaz vai ser fácil fazer isso? Eu acho que as autoridades não vão autorizar isso não, não é verdade? Porque seria muito chocante que as autoridades, os advogados, aceitassem esse tipo de relação. Essa carta efetiva, não sei de quê, não sei de quê, que ela dá direito a esse estranho, para nós, né? Entrar na herança do Gugu e receber dele alguma coisa. 1 bilhão, eu acho que já está a mais de 1 bilhão, é muito dinheiro, não é verdade? Então vamos nos calar, nós já vimos o relato de quem? Do Isaac Lobato, pelo seu canal, e foi muito bem explícito o que ele falou. E vamos aguardar também aqui, porque quando eu souber de alguma coisa, é assim que se faz. Uns canais vão transmitindo para os outros vão pegando notícias daqueles que falam mais, que têm mais detalhes para dizer, e vão soltando para as pessoas que acessam o nosso canal, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui, pedindo a vocês que, lembrando que eu só tenho 15 minutos, 15 não, 14 minutos e 55 minutos de tolerância que o YouTube me dá. Porque se vocês não me derem like, não me derem inscrição, não fizerem inscrição no meu canal, eu não vou poder conversar mais tempo com você, dizer coisas que vocês precisam saber. Deus abençoe hoje, amanhã e sempre. Paulo Coroa de Maceió.